Glória a Deus, graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue de Jesus, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos para poder ler a palavra do Senhor e nós vamos nessa noite aqui fazer uma live mais condensada em torno de Eclesiastes capítulo 11. Muito obrigado, irmão, pela sua presença. A paz de Cristo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Graças a Deus. E nós estamos então abordando aqui o tema do capítulo 11, né? Lança o teu pão, é o tema. E nós vamos meditar um pouquinho, ver o que isso tudo tem a ver conosco, o que isso tudo tem a ver com as nossas vidas. Está aqui em Eclesiastes capítulo 11. Diz a palavra de Deus para lançar o pão sobre as águas, não é? Então nós vamos estar alguns instantes nos atendo à palavra do Senhor e lendo esses versículos para que a gente possa crescer na fé mais e mais. Eu gostaria primeiramente de fazer uma oração e pedir a proteção de Deus sobre essa live, sobre cada vida que está ouvindo. Senhor nosso Deus, te peço que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada pessoa, que eles possam ser curados e sarados e libertos em Cristo Jesus, para a tua honra e glória. Nós pedimos, Senhor, salva as almas e opera grande livramento nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor que nós podemos já perceber o salmista a partir do capítulo 11, no versículo 1. Ju, seja bem-vinda, que alegria! Pastor Kleber está aí junto com a Ju, que bênção. Então está aí Eclesiastes 11, versículo 1. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas. Irmão, não é lançar sobre uma água. O que são essas águas? As águas, elas representam as nações, elas representam as pessoas. Nós não podemos lançar o pão só sobre um, sobre dois. Nós temos que, se temos essa incumbência de pregar o evangelho, essa incumbência de anunciar a santa palavra de Deus, nós não vamos lançar o pão sobre uma pessoa, sobre duas só. Não, por quê? Não tem sentido. Aqui lança-se o pão sobre as águas. Então aqui nós estamos percebendo que Deus nos ensina a distribuir o pão com fartura, a lançar a palavra, a lançar. Agora veja, o teu pão, o que é o teu pão? Será que é só coisa financeira? Será que é só coisa espiritual? Veja, quando lança o teu pão sobre as águas, está dizendo sobre lançar o pão, fazer o bem, ajudar quem pudermos, estarmos envolvidos com a obra de Deus. Porque tem pessoas que não estão envolvidos com a obra, eles querem tirar proveito da obra. Tem muitas pessoas, tem muita gente que a gente conhece que passa por nós e querem só tirar proveito dos dons que Deus nos deu, da bênção que Deus te deu, da vitória que o Senhor nos acrescentou, do ministério que Deus colocou em suas mãos e assim por diante. Muitos passam por nós e tentam só apenas usufruir do momento, não é? Mas aqui está dizendo o seguinte: lançar o pão sobre as águas. Nós temos que lançar sobre as águas sem ter medo de errar. Nós vamos lançar e Deus é que vai dar o fruto. Agora veja, versículo 2 diz aí a palavra de Deus, Eclesiastes 11, versículo 2. Seja bem-vindo, Edno. Graças a Deus pela tua vida, querido. Então no versículo 2 diz a palavra de Deus: reparte com 7 e até ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então está falando sobre lançar o pão sobre as águas. As águas representam as nações. Nós devemos perceber a riqueza que o salmista ele identifica no versículo 1. Ele lança o pão
é sobre muitas águas, né? Ele não lança o pão só sobre 2 águas, 3 águas, não é uma pessoa, 2, 3, não. Ele aproveita e lança o pão sobre as águas. Agora diz aí o salmista, para repartir com 7 e ainda com 8, olha aí, veja como que ele está falando de bastante gente, não é, Carlos Eduardo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então ele está repartindo com 7 no versículo 2 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então é para repartir o nosso pão com 7. Olha, não é pouca gente não, hein? E ainda até com 8. Então você tem que fazer o bem ou ajudar, estar disponível a Deus para você lançar o seu pão sobre as águas. O pão, a palavra, o testemunho, não é? Quando nós lançamos o pão sobre as águas, nós anunciamos Jesus em nossas vidas, nós anunciamos a salvação em nossas vidas. E quando nós lançamos o pão, nós verdadeiramente nós contamos o nosso testemunho, nós narramos quando lançamos o pão sobre as águas. Edu, seja bem-vindo, querido, que alegria. E graças a Deus. Dá um abraço na Lília. Então, irmãos, lançar o pão sobre as águas é importantíssimo para que a gente perceba essa responsabilidade. Lançar o pão é também dar o nosso testemunho, dar o nosso exemplo, dar o nosso socorro, estender a mão a quem precisa. Então, a paz do Senhor, Edu, a paz do Senhor. Então, nós precisamos lançar o pão sobre, não é 1, 2, é sobre as águas, lançar o pão, sem ter dó. Vamos lançar o pão, vamos distribuir a semente da palavra, né? Aqui no versículo 2 disse o versículo, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ele está dizendo, reparte enquanto é tempo, reparte enquanto ainda é possível. Ainda é possível você dar um testemunho lá no seu trabalho, ao seu vizinho, é possível ainda você testemunhar a alguém da família, ainda é possível nós repartirmos com 7, não é? Seja no trabalho, seja na família, seja no dia a dia, aonde quer que estejamos anunciando Jesus, anunciando a Cristo o Senhor. Agora o salmista falou, reparte com 7 e ainda até com 8, olha, ele quer ganhar as almas. Ele quer conquistar as almas. Então o salmista fala, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós não sabemos o que acontece no futuro, mas Deus está nos ensinando agora que temos oportunidade para repartir a palavra, anunciar a palavra, pregar a palavra, anunciar a tempo e fora de tempo, e repartir com 7 e até com 8, anunciando e repartindo a palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer na nossa vida, que nós possamos estar atentos. E ele termina o versículo 2 chamando minha atenção no algo que ele fala aqui, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha que coisa impressionante o salmista fala no capítulo 11. Ele fala para repartir a palavra com 7 e ainda até com 8, e ele sugestiona aqui uma questão de Efésios, o dia mau. Ele fala sobre, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, ou seja, enquanto você ainda pode anunciar a palavra, enquanto ainda a oportunidade está aberta, vamos aproveitar e anunciar o Santo Evangelho, anunciar o nosso testemunho, anunciar as experiências que temos em Cristo Jesus e estaremos anunciando a palavra a tempo e fora de tempo. Agora você percebe que ele citou no versículo 2, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pode acontecer algo diferente sobre a terra, sobre aquela situação ou sobre aquelas pessoas, e nós de repente ainda não anunciamos, não falamos de Cristo, não é?
e nós não nos apercebemos, que o salmista disse, porque não sabes que mal pode acontecer sobre a terra. Entendeu? De repente é uma situação de não poder mais anunciar o evangelho, uma situação de não poder mais estar anunciando Jesus. Nós temos alguns países aí que já não estão permitindo mais anunciar a Cristo, né? Já não estão permitindo mais anunciar Jesus, né? Eu fiquei sabendo de um país que fez uma pessoa comer as páginas da Bíblia. Você viu isso aqui naquele noticiário? Eu fiquei impressionado de ver a estupidez daqueles líderes enfiando as páginas na garganta de uma senhora mãe de família, não é? A que ponto chega a falta de entendimento total sobre o que é a palavra de Deus, não é? Então estamos aqui dizendo para repartir com 7, porque não sabemos que mal haverá sobre a terra. Nós torcemos para que possamos continuar aqui no nosso país pregando a palavra, anunciando o nome de Jesus, anunciando a salvação, mas já tem lugares espalhados pelo mundo aí que você já tem que ser muito discreto, muito omisso, para você não virar o patinho feio da festa, entendeu? Porque tem muita gente que já não gosta muito de ouvir o nome Jesus. Eu tive problemas até com um amigo meu que eu fazia música junto, grande amigo, gosto dele até hoje, aprendi muito com ele, mas ele começou a tirar a palavra Jesus das músicas e começou a colocar ele. E um dia eu percebi isso, nós estávamos uma madrugada fazendo músicas com os violões, e eu falei, não ficaria melhor colocar Jesus nesse refrão, nessa música? Ele, não fica meio apelativo? Eu falei, o quê? O quê? Não fica muito apelativo colocar Jesus? Vamos colocar ele. Ele quem? Tem um monte de ele espalhado no mundo, mas Jesus eu só conheço um, que é o Filho de Deus. Entendeu, irmãos? Irmãos, a gente arruma encrenca por querer viver piamente o Evangelho. Tem gente arrumando briga comigo até para fazer música. É impressionante. O que esses caras querem? Eu não entendo. Entendeu? Eu não vou ceder. Eu não vou ceder. É Jesus. Jesus. Põe você. Tem uma outra música que nós fizemos, ele falou assim, tira Jesus, põe você me amou. Não, eu falei, parou. A música que a gente estava fazendo junto, a letra era Jesus me amou. Mas Jesus de novo? Eu falei, como, amigo? Você é crente ou é o quê? Está fazendo música e está tirando Jesus e colocando você? Esse espírito de apostasia, meus irmãos, já é antigo, não é de agora. Isso não me assusta mesmo, não me deixa impressionado em nada isso aí. Mas a gente sente porque ama a pessoa, porque quer muito bem, tem muito respeito, tem muito carinho, não é? Mas as pessoas estão se autorizando a trocarem verbos, a trocarem pronomes, a trocarem nomes próprios. As pessoas estão se autorizando a mudarem versões bíblicas. Eu estou com um problema aqui no Brasil, irmãos. Na nossa própria igreja já aconteceu de a gente fazer uma leitura, a pessoa fala assim, onde que o senhor está lendo? Eu falei, eu estou lendo o versículo tal. E a pessoa falou, mas não é o que está escrito na minha. Eu fui ver, era o capítulo, era o livro, mas a versão estava completamente distorcida, até na Bíblia. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos parar? Nós precisamos, irmãos, voltar às nossas origens. Precisamos impor limites, coisas que ninguém gosta de falar, impor limites. Hoje em dia se deixa todo mundo sem limite. Deus, ele impõe limites. Então nós precisamos ver o que o salmista falou. Repartir com 7 ou 8 a palavra, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
não é? Não vamos tirar Jesus da nossa música, irmãos. Não vamos tirar Jesus da nossa pregação. Não vamos tirar o Espírito Santo do nosso convívio para fazer uma festa de aniversário xoxa, sem graça, com pula-pula para criança. É até bonitinho, vê aquilo, mas cadê o Espírito Santo? Foi convidado para aquela festa? Foi convidado? Ou o gerente foi? O diretor da empresa foi convidado para a festa. O vizinho rico, que é o rico, do outro com o carro bom, foi também. E o Espírito Santo foi convidado para a festa? Deixaram ele de fora. Não, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não oraram, não oram, não tem uma oração, não tem uma leitura bíblica. Que festa é essa? Isso não é festa, isso é bagunça. Isso é lazer, isso é bagunça de piscina. É como a turma junta todo mundo, todo mundo feliz. É gostoso. Família, lazer, tudo. Mas honrar o Espírito Santo é outro assunto. Então nós não podemos tirar Deus das nossas vidas. É a mesma coisa que tirar Deus do nosso casamento, do nosso matrimônio. O que sobra? Não sobra nada. Eu estou casado, mas do meu jeito. Casado do seu jeito? Não. Nós temos que estar casados do jeito de Deus. É Deus que instituiu o matrimônio e precisamos estar casados do jeito de Deus. Instituição de Deus. Eu estou na minha. Na minha, não. Nós estamos na de Deus. E temos muito prazer em fazer isso. E temos aí uma enorme bênção, porque o Senhor abençoa aqueles que estão certamente debaixo das suas mãos. Então, como no versículo 2 nós não sabemos que mal haverá sobre a terra, nós precisamos ficar atentos e anunciar a palavra, tá certo? Tem gente que esquece que vai morrer. Então, quando a gente vai falar de Jesus para a pessoa fica com aquele ar de vai logo, que esse assunto para mim não. E qual o assunto que é bom para você? A pessoa, eu não sei qual é. Quanto tempo você gasta na TV assistindo um filme de terror? 2h30. E para ouvir eu falar de Jesus, você está com 10 minutos aí com falta de ar, por quê? Entendeu? Quando a pessoa está numa UTI, ela chama a gente para orar. A gente vai lá, ora por ela, a pessoa está pianíssima. Todo o tempo do mundo para Deus. Mas quando a pessoa sara, a pessoa sai, graças a Deus, não é? Mas aí a pessoa muda algumas cocitas, né? Ela não quer ouvir mais falar de Deus. Antigamente ela tinha todo o tempo do mundo para ouvir falar de Deus, e agora tem 5 minutos, corre que eu estou com pressa, eu tenho um horário para fazer as coisas. Irmãos, então o homem está se transformando nisso que nós estamos vendo, tá certo? Agora o salmista nos ensinou. Nós não sabemos que mal haverá sobre a terra, portanto, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você vai colher toda a bênção, todo o exemplo que você deu, toda a ajuda que você deu, você vai colher. Você vai receber, que Deus não fica devendo nada para ninguém. E olha que a palavra falou, reparte com 7, ainda tem condições de repartir com 7. Graças a Deus, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 6, fala sobre a semente também. Acompanha comigo. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pela manhã semeia a tua semente. É manhã nas nossas vidas. Estamos bem, estamos com saúde, estamos... amanhã ela simboliza o começo do dia, né? Onde a gente descansou durante a noite, onde a gente acorda, toma o nosso cafezinho e sai para o trabalho, e sai para o dia a dia, e sai para os compromissos, mas já descansados, descansamos
Então amanhã ela simboliza a juventude, ela simboliza o vigor, né? Estamos bem enquanto podemos. Então, pela manhã, ainda é manhã na sua vida, que bom. Semeia, olha o que o salmista fala, que coisa bonita. Semeia a tua semente. E à tarde, agora ele tocou num ponto muito sábio. Ele falou assim: e à tarde, não retires a tua mão. É para não retirar a mão à tarde. É para semear a semente de manhã. É manhã, é alegria, é o começo, é a juventude, é o vigor ainda. Estamos ainda em pleno vigor. Vamos anunciar, é manhã. Vamos pela manhã. Semeia a tua semente. Nós vamos semeando. Mas à tarde, quando o entardecer começar a chegar, não retires a tua mão. Você veja, quando o entardecer começar a chegar nas nossas vidas. Quem sabe muitas vezes você já está esgotado, já passou muitas decepções, já não tem mais vontade de anunciar Jesus, já não tem mais vontade de trabalhar em ministérios, na casa do Senhor, porque já viu muito mau exemplo, porque já viu muita luta, porque já foi muitas vezes até mal falado, porque já passou situações vergonhosas, onde você às vezes nem fez nada e a coisa sobrou o seu nome lá, gratuitamente você saiu vilão da história e sai fadigado, sai doente, sai entristecido, sai magoado e sai desanimado. E muitas vezes saímos das batalhas dizendo: ah, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou parar. Vou parar. Não dá. Não dá. Meu querido, essa noite o Senhor segura sua mão e sustenta você e levanta você dizendo: eu te levantei. Fica na posição. Fica na posição que eu te chamei. Deus está contigo. Não abandone a posição. Fica no remo que eu coloquei em suas mãos. Fica firme. E a palavra está dizendo: pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta e se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós precisamos, pela manhã, semear a semente. É manhã, está de manhã ainda na sua vida, você tem força, tem vigor, consegue ir sozinho, ir e vir, tem autonomia, tem até autonomia financeira para fazer isso. Então, pela manhã, semeia a tua semente. É manhã na sua vida, está com vigor, está com vontade, está inspirado, é manhã. O Senhor te inspirou. E ele diz: semeia a tua semente. Estou lendo Eclesiastes 11, versículo 6. Seja bem-vindo, Daiane. Deus te abençoe, filha. E aqui, queridos, como diz o versículo 6, nós semeamos a semente pela manhã e à tarde não retires a tua mão. Se chegar à tarde na sua vida, o cansaço, a fadiga, a idade, se chegar a decepção, se chegar a tristeza, a angústia, não pare. Continue. Siga em frente. Siga firme, porque o teu Deus é contigo. Ele vai ressuscitar ministérios através dessa palavra. Você que está com o ministério caído, você que está com o ministério jogado ao chão, o Senhor te diz hoje: eu te levanto. É só você parar de dar ouvidos ao maligno. O maligno, ele quer parar você. Ele sabe que você é sincero. Ele sabe que você é uma pessoa honesta na palavra, uma pessoa que ama o poder de Deus. Então Satanás quer parar você a qualquer preço, te oferecendo facilidades, te oferecendo caminhos largos, te oferecendo grandes amizades. Mas, meu amado, fica na sua posição. Fica na posição
que Deus te chamou. Deus te chamou para você, pela manhã, semear a tua semente. E quando for tarde na sua vida, não retires a tua mão. Não muda o perfil, não. Continua firme, sendo um semeador da palavra, semeando a semente. Continua firme com o mesmo perfil. Pela tarde, não retires a tua mão. Não muda, não. Fica firme, semeando, até Deus te recolher. Semeando. É isso aí. Então você tem que agora ficar atento ao que a palavra nos ensina. Então, porque tu não sabes qual semente prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós não sabemos se as sementes serão boas, esta ou aquela. Então, nós semeamos pela manhã, nós vamos ficar atentos à tarde. Quando à tarde começar o sol se pôr, quando a canseira chegar, quando o esgotamento chegar no seu coração, quando você falar, Senhor, estou esgotado, Senhor, eu não tenho força para mais nada, Ele é a tua força, Ele é a tua força, Ele é o autor da sua fé, o Senhor Deus, Ele é aquele que te guarda, não tosquenejará. O Senhor, Ele vai te dar força para que você consiga, à tarde, quando chegar a tarde na sua vida, Ele não vai deixar que você perca o ânimo, a alegria, a vontade de servir, a vontade de adorar o Senhor. Então, meu querido, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Tiago, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Então diz aqui, para semear de manhã e à tarde não retirar a nossa mão. Eu estou lendo Eclesiastes 11, o versículo 1 e 2 e o versículo 6, para a honra e para a glória do Senhor. Então, meu querido, guarda essa palavra para que você possa estar firme. Eu não sei se você está esgotado, eu não sei se você está exaurido, se você está desanimado, eu não sei se você está completamente fadigado. Eu tenho encontrado pessoas, irmãos, fadigadas. Eu tenho aconselhado vidas que estão muito fracas, adoecidas. Tenho encontrado pessoas que nem sequer numa igreja pisam mais, de tão doente que estão. Tenho encontrado gente que largou família, largou emprego, largou isso, largou aquilo, e porque as pessoas estão perdendo aí a esperança. Meu querido, essa palavra hoje vem para levantar você. Continua o teu ministério. Fica na posição que Deus te chamou. Fica na posição que Ele te chamou. Cindy, seja bem-vinda também, viu, filha? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, ficar na posição é o segredo, porque Deus nos chama para uma posição de guerra, uma posição estratégica, e aqui nós vamos aprender, não é? Versículo 6 está nos ensinando algo lúcido, tremendamente claríssimo. Pela manhã, é manhã na vida de alguém. Semeia a semente. Vamos semear a semente. E a tarde virá. A tarde virá. Muitas vezes ela vem com surpresas até desagradáveis. Mas a palavra do Senhor nos diz, não retire a sua mão. Não pare. Não largue o remo. Não retires a tua mão. Fica com a mão no remo. Quando chegar a tarde, continue ali. Senhor, minha força está pequena agora. De manhã, no vigor da mocidade, parece que eu tinha mais força, parece que eu tinha mais vontade, mais tempo, mais ânimo, mais tudo. Mas, Senhor, agora a tarde chegou e eu estou aqui no remo da galera, né? No remo das caravelas. Lembra das caravelas? No mar, eles puxavam o remo, faziam esse movimento, né? Eles faziam esse movimento.
entende? Fica na sua posição. Não acompanhe o mesmo raciocínio de pessoas que abandonam tudo, abandonam a fé, abandonam a Cristo em troca de momentos de prazeres aí. Não faça isso. Fica firme na tua posição, porque você é chamado por Deus para dar fruto, e muito fruto. E haverá frutos na sua árvore. Você é um carvalho de justiça. Por isso Deus te chamou você para frutificar. Bendito seja o nome do Senhor. Então semeia a tua semente, tá bom? E não pare. Essa é a posição. É Deus que te chama a fazer isso aí. E algumas coisas que no particular o Senhor fala conosco, Ele fala com a gente. Não é com o grupo não é com todo mundo, é com a gente. Ele fala, faz isso, faça aquilo. E você verá que Deus vai te honrar e vai responder. E vai falar assim, bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então que Deus seja louvado e que a sua glória resplandeça sobre as nossas vidas. Que Deus hoje te tome pelas mãos e te levante, te fortaleça, tire o desânimo da sua vida, para que você possa semear a semente do Senhor, estar sempre firmado na rocha que é Cristo. Pare de olhar para quem errou. Tem gente que falhou e te decepcionou. Deleta isso da sua cabeça. O teu Deus, Ele vai te guardar. Ele vai te ajudar. Não fica se medindo com pessoas, não. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Para de se comparar com um, com outro. Pare com isso. Deleta esse tipo de negócio. Eu fiquei sabendo isso. Deleta, meu querido. Senão você não consegue conviver com ninguém. Então, semeando a semente pela manhã, a gente aprende a repartir com 7 e ainda até com 8. E o salmista ele é bem claro no versículo 2. Ele ainda chama, olha, interessante, ele chama do dia mal. Seja bem-vindo, Bruno. Deus te abençoe, filho. Que alegria que você está aqui com a gente, viu? Aqui na madrugada. Porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Então nós devemos semear a semente e ficar atentos, porque é manhã na nossa vida, é vigor, é juventude, é tempo bom, estou andando bem, posso ir e vir, tenho liberdade, tenho autonomia, é manhã. Legal, vamos anunciar a semente. Aonde estivermos, vamos levar Jesus e contar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Porque à tarde, no versículo 6, e à tarde não retires a tua mão. A tarde virá para todos nós. Não retires a tua mão. Continua nesse mesmo ânimo. Continua nesse mesmo pique. Aleluia. Continua nessa mesma fortaleza de anunciando, dando testemunho, fazendo coisas boas para as pessoas. Sabe? Trazendo boas coisas ao seu semelhante. Isso é semear sobre as águas coisas boas. Então vamos ficar atentos para que a gente, se estamos cansados, se estamos decepcionados, se estamos fadigados, porque trabalhamos e não fomos reconhecidos, porque alguém não se importou conosco, vamos ficar atentos ao nome do Senhor, porque Ele se importa com a gente e Ele nos guarda e guarda muito bem. Tenha paciência, muitas vezes as batalhas deixam a gente adoecido. A gente precisa, às vezes, repousar na presença de Deus. Descansa na presença do Senhor. Refaça as suas forças. Não força a barra. Se você já não está legal, vai descansar na presença do Senhor. Pega uma palavra, pega um fone de ouvido, uma mensagem de alguém que você confia, vai enchendo a cabeça com a palavra, vai enchendo o coração com a palavra. A coisa mais gostosa, irmãos, sabe um hábito que eu tenho? Toda noite, eu entro lá no meu canal do YouTube
Eu tenho ali várias mensagens, né? Eu tenho 2 minutos com Deus. Eu tenho ali a Bíblia falada. Ontem eu coloquei a Bíblia falada, Salmos, eu tenho Efésios, ali, meu Deus, que coisa gostosa, você deitar com fone de ouvido e você coloca a Bíblia falada, sem nenhum comentário, só falada, bem calma, a Bíblia falada, e eu achei uma bênção, fez um bem para mim. E eu tenho também no meu canal as mensagens da palavra, que nem essa aqui que eu estou trazendo aqui, entende? Então eu coloco a mensagem bem baixinho para não incomodar. E daqui a pouco eu estou dormindo e a palavra vai entrando, vai entrando. E como a palavra penetra a nossa alma, penetra o nosso ouvido, né? Como a palavra ela tem poder para entrar na nossa vida, né? Eu tenho um amigo que ele tem um estúdio de gravação e eu estava gravando um CD lá no estúdio dele. Eu pagava por hora de gravação, então eu estava sempre lá gravando os nossos louvores, os cânticos, e eu percebi que ele traduzia inglês para português de uma determinada escola, né? E eu falei, e esse trabalho que você faz dessa escola X aí? Ele falou, é uma escola inglesa. E há muitos anos a gente tem contato com eles e eles trazem para nós, a gente traduz e coloca aqui no português, né? E eles têm um programa, ele me falou, de fita cassete, aquele tempo era fita cassete, ele colocava a fita e em inglês ia falando e a pessoa enquanto dormia ia aprendendo. E ele me deu um testemunho, ele falou assim, olha, é impressionante como a pessoa desenvolve o inglês, naquele caso, né? Era inglês, poderia ser uma outra língua. Mas, e quando ele falou isso, eu falei assim, olha, quem diria, hein? Ele desenvolveu, essa escola tem uma técnica que você aprende, aprende no repouso. E eu falei um dia, eu falei assim, e se eu ouvisse a palavra enquanto durmo? O que será que acontece? Ah, irmãos, eu fui ver, fui conferir. Comprei um fone de ouvido legalzinho e tal, peguei meu celular, coloquei no canal do YouTube e comecei a palavra, ou aqui mesmo no Instagram, nós já temos 72 lives, né? Postadas para a glória do Senhor, né? Graças a Deus. E quando acaba uma, já entra outra, né? Você pode colocar bem baixinho, de maneira a não incomodar você, não é? E ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as Escrituras, ouvindo o pastor traçar alguns limites, traçar alguns comentários do Espírito Santo naquele determinado ponto. E como a gente aprende. Eu falei, nossa, hoje eu estou aprendendo algumas coisas que eu lembro enquanto eu ouvia descansando. E eu lembro, fica na mente da gente, é engraçado. Você vai tomar um café de manhã, tua cabeça você parece que está com a palavra. Nossa, é uma experiência legal. Faça essa experiência para você ver. Você vai gostar. Gente, lançar o pão sobre as águas é um desafio. Então nós precisamos assumir esse desafio com Deus. Então, pela manhã semeia a tua semente. E à tarde, quando a fadiga vier, o cansaço vier, o esgotamento vier, as dúvidas vierem, a tua fraqueza vier, não retires a tua mão naquela semente. Plantou ali, continua protegendo a semente, para nenhuma ave de rapina chegar e roubar a semente. Protege ali, não é? Você já viu como a gente faz com a semente? A gente rasga a terra, abre uma covinha, coloca a semente ali na terra e fecha a terra, põe um pouquinho de água e adubo. E agora aqui, não retires a tua mão. É para a gente ficar protegendo a semente. A semente de Deus é a unção de Deus na sua vida, não é? Protege essa unção. Não deixa nada jogar essa unção fora.
Não deixa nada comprometer esse poder que Deus confiou para você. Protege ele. E ele vai aumentar a cada dia. Ele vai multiplicar a cada dia. No nome maravilhoso de Jesus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. A gente vai ficando por aqui nesta live breve, condensada, mas a gente pode citar alguns versículos importantes aí de Eclesiastes capítulo 11, tá bom? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, o seu lar, que a cura venha e que o Senhor liberte você de toda ação maligna, de toda doença, de todo mal-estar, que Deus cure para a glória dele, em nome de Jesus. Cure o sangue, cure os ossos, cura a família, cura, meu Deus, os casamentos, para a glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, seja próspero, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Que alegria poder estar aqui compartilhando com meus irmãos, fazendo aqui uma companhia para a gente. É muito bom para a gente estarmos aqui meditando nas Escrituras da Palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, saúde para vocês, alegria no vosso coração e que a paz do Senhor esteja convosco, tá bom? A paz do Senhor, até a próxima live, tá? Tchau, tchau. Um abraço.